Vamos detalhar isso concretamente. O Estreito de Hormuz está bloqueado. Recentemente li que 2026 deve ser mais um grande catalisador para impulsionar de alguma forma o grande reset de 2030. O que está planejado concretamente? Serão lockdowns de energia? Os preços do gás vão disparar? Em breve não poderemos mais sair de casa? Já li que os futuros lockdowns serão piores do que a Covid. Sim, isso é bem possível. Quero dizer, o aperto, por assim dizer, está ficando cada vez mais forte. Quero dizer, até 2030 querem que sejamos felizes sem possuir nada e que nos tornemos uma sociedade com um sistema de crédito social controlado por IA, monitorada globalmente. E, aliás, falando em vigilância, eu sempre mencionei isso sobre biohacking e longevidade. Isso também é algo sobre o qual tenho quase certeza, né, agora que foi introduzido na sociedade dessa forma. Todos queremos viver 150 anos. Queremos nos tornar imortais. Provavelmente podemos, só precisamos usar esses wearables. Isso também é algo assim. Eu sempre aviso as pessoas, eu sempre digo, biohacking também é brain hacking. Eles conseguem ler seus pensamentos por esses dispositivos vestíveis. E isso não é ficção científica. Existem patentes sobre isso e posso mostrar. Podemos falar como isso funciona. Sim, o ponto é que se trata de vigilância total. E todas as tendências, tudo o que acontece em grande escala, pode-se ter quase certeza de que é planejado. E seja o Estreito de Hormuz estar aberto, seja o preço do petróleo subindo ou descendo, o importante de todo esse assunto é sempre que precisam ser crises. Precisamos temer a guerra nuclear, a guerra mundial, a catástrofe climática e a próxima pandemia. São sempre os mesmos medos que se revezam. E quando uma pandemia dessas é criada, e eu tentei trazer isso para a comissão de inquérito e explicar que, se quisermos evitar a próxima pandemia, primeiro precisamos saber, do ponto de vista médico, qual foi a causa da primeira da última, né? Porque se a causa realmente não forem alguns pobres animais que de alguma forma nos infectaram, o que na verdade pode ser completamente descartado. Mas se veio de um laboratório, então precisamos olhar para os laboratórios para evitar a próxima. E não pensar em como mudar as leis para que todas as crianças possam ser vacinadas imediatamente. Sim, de forma obrigatória, né? Ou seja, para que mais desgraças aconteçam, por assim dizer. Não, nós precisamos, mas isso não foi tema. E então eu consegui trazer isso à tona. E isso a gente vê de novo, né? Essa reavaliação desses problemas, também dos arquivos do Epstein, são sempre problemas criados pelo homem. E eu tenho a sensação de que a reavaliação sempre emperra, porque logo surge outro problema criado pelo homem. Por exemplo, quando houve o ataque ao Irã, minha esposa disse imediatamente para mim: Olha, acho que o Trump só quer tirar os arquivos do Epstein da manchete. E conseguiu sim. Ou então, como disse o professor Homburg uma vez, no parlamento do Tirol do Sul, eu também estava lá na época e tive que testemunhar como perito. Eu estava na mesma sessão que o professor Homburg. Ele fez uma apresentação excelente, o Dr. Sters também fez uma apresentação excelente, e eu também preciso elogiar claramente o Dr. Vodarg aqui, foi realmente muito bom. Não foi uma sessão pública, o mundo precisava ouvir isso. E aí o professor Homburg, acho que foi ele, disse, exatamente no momento em que não ouvimos mais nada nas notícias sobre números de PCR. Todos os dias tinham as notificações de PCR. Quantas pessoas estão gravemente doentes de novo, infectadas, mesmo sem apresentar sintomas? Esses números, a última atualização foi no início do conflito na Ucrânia. Então, a pergunta é, será que quiseram simplesmente varrer a pandemia de Covid para debaixo do tapete, provocando uma guerra na Ucrânia? E sim, e agora, como eu disse, os arquivos de Epstein e de repente o Iraque, eu não sei, parece tudo teoria da conspiração, mas precisamos ter clareza sobre isso. Por um lado, trata-se de que ninguém pense no que está acontecendo e apenas viva com medo o tempo todo. Para no final dizer sim, queremos um governo que dê todos os poderes à OMS. E você sabe, o Lauterbach será então o chefe designado da OMS, ele possivelmente será alguém que estará no comando do governo mundial. Am Hebel sitzt der Weltregierung. Eu fiquei de queixo caído quando li essa notícia. Eu preciso contar rapidamente duas anedotas que achei realmente muito, muito suspeitas quando esse conflito na Ucrânia começou. Então, realmente, ao mesmo tempo, no dia seguinte, eu fui na Rossmann, comprei algo no caixa, e aí, na hora de pagar, me pediram para digitar um valor se eu queria doar algo para a guerra na Ucrânia.
E eu pensei comigo mesmo, isso me parece, eles devem ter tido algum tipo de antecedência, isso acabou de aparecer na mídia aqui e já foi implementado tecnicamente tão rápido, achei isso realmente muito, muito suspeito. E a segunda história, você acabou de mencionar os wearables, tipo o Apple Watch e tal, isso foi há uns 5, 6, 7 anos. Não sei se esse projeto ainda está ativo. Era piloto da JP Morgan e BlackRock nos Estados Unidos sobre contribuições dinâmicas para seguro de saúde usando o Apple Watch. Esse Apple Watch consegue analisar que tipo de pessoa você é. Se você vai dormir por volta das 8, 9 horas da noite e acorda por volta das 6 da manhã, provavelmente terá contribuições mais baratas para o seguro de saúde. Ou se você é alguém que talvez às 6, 7, 8 horas da manhã ainda está procurando por mais uma festa after hour e por mais um bar, ou seja, talvez levando uma vida menos saudável. E as pessoas realmente aceitaram isso por causa de um benefício muito simples, tipo um subsídio para o Apple Watch, 100, 200 euros. E rapidamente nos Estados Unidos, nesse grupo piloto, muitas pessoas começaram a usar o Apple Watch voluntariamente. E é exatamente isso que você acabou de descrever, para no final das contas rastrear as pessoas de alguma forma. Talvez tenha sido só um projeto piloto, não me aprofundei muito. Essas coisas sempre aparecem e quando a BlackRock está envolvida, é bom olhar 2, 3 vezes. Sim, e JP Morgan é um dos bancos, ou seja, foi o banco que também esteve por trás das histórias do Epstein. Ou seja, todo o planejamento dos investimentos dos filantropos na proteção contra a próxima pandemia, como Gates e companhia, passou tudo pelo JP Morgan, então eles estão profundamente envolvidos, assim como a Rockefeller, sempre muito envolvidos em todos esses planejamentos. Isso não pode ser subestimado. Quando eles estão envolvidos, a gente sempre tem que pensar 2 vezes. Sim, e na verdade não é só rastrear, ou seja, saber onde e quando alguém está, ou se dormiu bem ou mal. Esses dispositivos vestíveis permitem, já que todos os dados são enviados para a nuvem, ou seja, esses wearables estariam disponíveis para você. Há uma análise de dados em algum lugar, que também são avaliados por IA, permitindo que ela aprenda, mas o problema é que você está entregando ainda mais informações digitais sobre si mesmo. Por exemplo, você está sentado conversando no celular. Essas informações são carregadas junto ao mesmo tempo que as ondas cerebrais, que podem ser inferidas indiretamente pelos wearables. A eletromiografia permite que você deduza se, por exemplo, você entra em estado simpático ou parasimpático numa conversa? Sim. E quando você vê algo na televisão, no pior dos casos, você vê um estupro em algum filme, sim, em algum filme policial. Com base nas ondas cerebrais, já é possível identificar se alguém é psicopata. Então você pode sim, estou falando de Minority Report, então agora realmente estão indo tão fundo e tudo é possível. Ou seja, quando chegar ao sistema de crédito social e todos esses dados estiverem armazenados, será possível avaliar muito bem que tipo de pessoa você é, qual o seu potencial, como podem te utilizar, como precisam te manipular. É uma sociedade realmente terrível, e o que me assustou de verdade, ou seja, esse desenvolvimento social, foi algo que me chocou muito. Ou me assustou, não sei, você é o professor do ensino médio, acho que me assustou ou me chocou, não sei. De qualquer forma, quando Kennedy, por exemplo, na época em que assumiu o cargo, disse que todos nós, a melhor profilaxia de saúde seria se todos usassem wearables. Isso realmente me assustou. Então, acabei de encontrá-lo nos Estados Unidos e, pessoalmente, como pessoa, devo dizer que ele me parece muito simpático e também acredito que ele realmente tem uma boa missão. Mas ele também não é médico e eu não sei até que ponto ele é influenciado por pessoas ao seu redor. Sim, e então acabam acontecendo absurdos. Acredito que ele precise de conselheiros melhores. Só para dar um exemplo, eu o encontrei recentemente e houve uma recepção VIP antes de eu poder encontrá-lo. Lá se reuniram todo tipo de pessoas, todo mundo possível estava lá. Conversas realmente interessantes. Eu tive várias, mas uma conversa foi com a pessoa que distribuía a comida lá, ou seja, estava atrás do balcão preparando a comida. E lá tinha hambúrguer com batatas fritas, entre outras coisas. E eu pensei, e também havia livros espalhados por lá, Make America Healthy Again, Maha, o livro de receitas Maha. E eu peguei mais um e então conversei com a mulher. Falei, me diz rapidinho, o que tem nessas batatas fritas que é tão saudável? Essas são as batatas fritas Maha, Make America Healthy. O que torna essas batatas tão saudáveis? E a resposta foi, agora não usamos mais gordura vegetal. A perigosa gordura vegetal. E então eu perguntei, tá, e o que vocês usam agora no lugar? Ele disse, usamos gordura animal. Nós fritamos elas em gordura animal.
Eu fico imaginando toda a América, todo mundo comendo batata frita todo dia, agora precisa de tanta gordura animal para fritar tudo isso em gordura animal. Deve ter um lobby da carne por trás disso. Eles estão faturando bilhões e bilhões às custas do sofrimento dos animais agora, porque esse movimento marra acredita que só dá para sobreviver com batata frita feita em gordura animal. É assim de absurdo que as coisas estão. Robert Kennedy comentou que Donald Trump se alimenta tão mal que ele se pergunta como alguém assim exerce um cargo tão importante. Você acha que a alimentação dele, todos esses hambúrgueres e batatas fritas, ele também acredita de alguma forma, não sei se é só um mito, que Fanta e Coca-Cola curam câncer, mas isso é só um detalhe. Você acha que a má alimentação dele também faz com que ele tome decisões muito impensadas, tipo esse pensamento de tipo 1 e tipo 2? Você acha que chega ao ponto de ele ser, de certa forma, manipulável porque a alimentação dele é tão ruim? Sim, o homem é completamente errático. Visto de fora, ele não segue nenhum plano claro. Ele simplesmente faz o que bem entende no momento, de minuto em minuto. Acho que ninguém consegue controlá-lo de verdade. Acredito que ele também segue um plano mestre. Daniel Lanz escreveu ótimos livros sobre isso, como Império dos Estados Unidos, que recomendo. Aí dá para ver como toda a história dos americanos é marcada pelo imperialismo. E isso está acontecendo. Eu acho que apenas um ou dois presidentes talvez não tenham atacado outros países em algum momento. Sim, como potência pacificadora global. Agora é a Nicarágua, depois o Irã. Nós temos essas guerras em todo lugar, os americanos, só para garantir o preço do petróleo no próprio país. Se o galão, que tem 4 litros, custasse mais de $6, se custasse mais de $6, acho que a vida nos Estados Unidos entraria em colapso. Então esse é o objetivo deles. E é por isso que ele faz isso. Mas tirando isso, o que ele faz é muito errático. E é preciso dizer claramente, a falta de saúde mental é uma consequência automática de uma má alimentação. Isso não quer dizer que ele ou as pessoas sejam absurdos só por não terem uma alimentação saudável, mas elas são apenas uma versão pior de si mesmas, do seu próprio potencial. E ele com certeza é uma versão extremamente ruim de um Donald Trump que talvez, sim, que cuidaria da sua saúde mental. Com certeza. Sim, isso remonta a todos os blocos fundamentais. Eu não disse à toa uma vez que a história registrada da humanidade que conhecemos, a história cultural, que é basicamente só assassinato e matança, provavelmente é uma história de deficiência de lítio. E isso pode até ser comprovado. Sim, estou trabalhando nisso em um estudo para minha empresa e escrevendo artigos científicos sobre lítio. Ou seja, finalmente vou publicar, em alto nível científico, a essencialidade do lítio, para que isso termine de vez e ninguém precise mais perguntar se o lítio é essencial. E eu acabei de receber um estudo que mostra, por exemplo, um pouco mais de lítio em uma região em comparação com outra região, e você tem uma taxa de homicídios menor, ou seja, não só uma taxa de suicídio menor, mas também uma taxa de homicídios menor. E eu quero dizer, como poderia ser mais drástico para mostrar que o lítio deveria ser um elemento da paz, se as pessoas ficam menos propensas a matar outras, a estuprar ou a se machucar? Então, sim, a alimentação tem um papel fundamental para a nossa saúde mental. E a maneira como tomamos decisões, no extremo, pode levar alguém a matar outra pessoa ou atacar outro país e matar muitas pessoas de uma vez. Agora você me deu tantos ganchos sobre o lítio, vou aproveitar isso agora. Os policiais da ciência das emissoras públicas, há 1 ou 2 semanas, apresentaram sua análise científica sobre o lítio como relativamente sólida, mas te colocaram na posição de teórico da conspiração. Qual o seu primeiro impulso ao ver a reportagem? Na verdade, nem assisti a reportagem. Só soube que na ARD, ou seja, na emissora Westdeutscher Rundfunk, fizeram um programa sobre mim, na verdade sobre o lítio, chamado A Conspiração do Lítio, mas acabou virando o caso do Dr. Neus. Eu não conhecia o Quarks, e aliás vou deixar o S de lado por enquanto, então eu não conhecia esse Quark. E também esses chamados policiais da ciência, esses autoproclamados guardiões da ciência, eu também não conhecia. Mas o programa é interessante. Acho que começou em algum momento na primavera de 2021, ou deve ter sido no outono. Porque já tinha o 7º episódio, eles numeram todos, o meu agora é 100 e alguma coisa, mas, por exemplo, o 7º episódio era sobre o professor Wiesendanger, o professor Roland Wiesendanger foi atacado porque ele já tinha apontado isso muito cedo, um dos primeiros na Alemanha, que é um vírus que veio do laboratório, e justamente os perigos que estão associados a isso, né? Foi aí que começaram a atacá-lo.
É preciso dizer claramente que a emissora pública, com esse programa, prestou um desserviço à população alemã, porque nós sabemos que veio do laboratório. O Serviço Federal de Inteligência também sabia disso, Zarema. Todos sabiam. Esse relatório dos serviços secretos chegou à chancelaria em 2020 e, como já disse, Spahn provavelmente também teve acesso. Muito provavelmente, com certeza. Ninguém teria deixado que lhe injetassem o material genético de uma arma biológica, né? Então, essa é realmente uma questão fundamental que precisa ser respondida. E, claro, houve um enorme interesse nisso, por isso o relatório de Zarema foi declarado confidencial, sim, por interesses nacionais, porém acredito que esses interesses foram contra a população alemã. Esse foi o episódio 7, no 8, demonizaram a vitamina D. Sim, acho que foi em março de 2021 que demonizaram a vitamina D. Mais uma vez, prestaram um desserviço à população alemã, porque, como já discutimos detalhadamente antes, o nível de vitamina D em 125 nanomol, que é o mais saudável que se pode ter, também é encontrado em povos indígenas, povos tribais. Se você mede esse valor na África, a probabilidade de morrer de Covid é 0. Sim, isso não vale só para a Covid, mas para todas as doenças respiratórias. Se os alemães soubessem disso, ninguém precisaria de vacina no inverno. Não, seja influenza, VSR ou qualquer outro nome. Não seria necessário. E o que foi feito? Lutaram contra isso para que as pessoas realmente morressem de Covid, para preparar o caminho para a OMS. Então, novamente, com dinheiro, né, que na verdade nós financiamos o nosso próprio carniceiro, tem que dizer, né? Dizem que só ovelhas burras, né, escolhem o seu próprio carniceiro. É isso que fazemos aqui, pagando a GESE, né, ou seja, pagando as taxas de radiodifusão. O dinheiro é usado para nos, sim, doutrinar com narrativas que nos prejudicam. Pegaram justamente o meu caso. Quando você perguntou sobre minha primeira reação, fiquei muito feliz, talvez até por tomar lítio, mas realmente fiquei feliz. Porque eu disse, uau, eu consegui aparecer na mídia pública. Eu consegui ser mencionado na grande mídia, né? Mas eu não assisti. Minha esposa assistiu. Ela disse, olha, você vai se ver lá, mas eu não quero ver. Sim, eu não quero me deixar abalar agora, mas ela disse, olha, no final eles... Aparentemente, no programa, ou você é preso ou advertido, porque já existe um preconceito desde o início. Só o fato de a polícia praticamente estar na sua porta, em casa, já te deixa mal visto na vizinhança, porque a polícia vai até ele, né? Sim. Então, só o cenário em si, sim, já te difama, sim, e sim, mas como eu disse, não existe má publicidade. E, no fim das contas, foi uma grande oportunidade. Eu, então, olhei a transcrição e vi como eles também constroem isso. E eu também pedi para um pesquisador de mídia dar uma olhada nisso. E talvez devesse ser colocado um link lá embaixo também. Eu tenho uma infobox especial, tipo uma seção de informações no meu site, agora que pode ser acessado por todos que estão ouvindo aqui, porque dá para ver realmente como somos manipulados. Então, esse programa foi analisado de forma bem clara por um Peter Bickel, que trabalhou no rádio, estudou ciências da comunicação, ele analisou isso, assistiu e me enviou um relatório muito interessante. Falei, se não se importar, vamos publicar isso agora. As pessoas precisam ver. É simplesmente para entender. Não se trata nem de lítio. É para entender de forma geral como somos manipulados e como esses programas são estruturados. E como eu disse, o contexto em si já é interessante em termos temáticos. Então, é claro, algumas mentiras também são fabricadas, mas apenas para destacar, por exemplo, uma certa absurdidade. Né? Então, por exemplo, dizem, você foi professor de ensino médio e nas aulas do ensino médio a gente conhece aquelas reações químicas que são feitas. E aí eu lembro que nas minhas aulas, por exemplo, naquela época, isso me impressionou muito. Jogaram sódio puro na água, sódio puro. E imediatamente começou a reagir com a água. Esquentou. Era preciso usar óculos de proteção, porque podia explodir a qualquer momento. Aquilo foi uma reação exotérmica de verdade. E isso fica na cabeça, mas o sódio é essencial. A gente consome isso todos os dias. Precisamos de sódio. Sem sódio, morreríamos. Precisamos de sal de cozinha. Então, o sódio é essencial. Agora, em vez de sódio, eles usam lítio, que está acima dele na tabela periódica e tem as mesmas propriedades químicas. O programa começa assim. Imagina colocar lítio na água. Que reação! Isso é tão perigoso. Vocês querem mesmo comer algo tão perigoso? Minha primeira reação não foi com sódio, apenas disse, todos conhecemos a reação do gás detonante. Hidrogênio e oxigênio juntos, bum.
Agora a água é algo perigoso? Devemos parar de beber água? Porque ela surge de uma reação perigosa do gás detonante. Você estabelece um tom. Isso se chama ancoragem e cria uma imagem na mente das pessoas. Isso se reforça porque o lítio é dado em doses muito altas para transtorno bipolar, 1000 vezes superiores às da água, chegando a níveis tóxicos, e só então se discutem os efeitos colaterais. Tudo isso ocorreu nos primeiros 10 minutos. Só após cerca de 1 hora se diz, na verdade, Neus fala de dosagens totalmente diferentes. Mas as pessoas passam praticamente todo o programa pensando, o Neus quer que a gente seja envenenado. Também saiu em um jornal austríaco, como resposta à minha palestra no Parlamento Europeu. Eu nem sei como o jornal se chama. Der Standard, isso, Der Standard. Eles me fizeram perguntas, eu respondi, mas eles ignoraram completamente. E no relatório está escrito que aqueles que me convidaram para o Parlamento Europeu foi o Sr. Hauser, Gerald Hauser, do FPÖ. Ele foi atacado nessa revista, dizendo que agora ele quer envenenar todos os austríacos. Literalmente, ele quer envenenar todos os austríacos agora, pois está promovendo o lítio essencial ao me convidar para o Parlamento Europeu. Então, essas são as técnicas e elas aparecem durante todo o programa. Mas, acima de tudo, e isso é o interessante, minha esposa me disse, olha, mas você não foi preso. A maioria é presa no final por fazer coisas ruins. Eu só recebi um aviso severo. Quer dizer, me deram um aviso severo. Então fui severamente advertido e depois perguntei para minha esposa, por que eles me advertiram? Aí ela disse, é porque você foi convidado por partidos para o Parlamento Europeu. Um dos que convidaram era da AfD e o outro era o Sr. Hauser, do FPÖ. E esses dois partidos me convidaram para defender o lítio no Parlamento Europeu, como um oligoelemento essencial para que acabe essa absurda situação de precisarmos de receita para obter lítio. Essa pequena quantidade que normalmente também encontraríamos em água mineral. Lá, na verdade, é muito caro. Aí eu tenho culpa por associação. Ou seja, construíram o caso Neus basicamente em cima dessa culpa por associação. E isso permeia tudo. O programa todo gira em torno da culpa por associação. Interessante que, psicologicamente, até esse ataque contra mim é condenado por eles mesmos. Eles dizem, não queremos agir contra ele pessoalmente, queremos, como Science Cops, avaliar a ciência das informações dele. Mas o tempo todo é a culpa por associação. E isso, no final das contas, é a justificativa para não acreditarem em mim e por isso também não acreditarem em lítio. Isso é importante para o cérebro? Isso é tão absurdo, e eu realmente não consigo entender toda essa histeria em torno da AfD na Alemanha. A miséria na Alemanha não é culpa da AfD, mas dos partidos do sistema. A AfD apenas explora essa situação. Pela primeira vez no pós-guerra, há um verdadeiro partido de oposição. Antes, outros tinham no máximo 10%, e a AfD atinge esse ponto sensível. Sou mais a favor da responsabilidade individual e não acho que a AfD vá realmente mudar algo ao chegar ao poder. O que quero saber é, por que você é próximo da AfD? Seus temas também abordam bastante responsabilidade individual. Agora, é uma pergunta feita meio que com um sorriso no rosto. Você consegue imaginar, suponhamos que a AfD vá governar em 2029, talvez junto com a CDU, talvez sem a CDU, mas quero dizer, eles já estão liderando agora. Em 2029, ou vai haver uma aliança anti-AfD e todos os partidos vão se unir, mesmo que não tenham nada a ver uns com os outros, e aí depois a AfD vai acabar governando com maioria absoluta, pelo menos é assim que eu vejo. Minha previsão, você consegue se imaginar, talvez, no cargo de ministro da Saúde, porque dentro da AfD nem tem tanta expertise assim nesse assunto.